Olívio Jecupé é indígena, natural do Paraná, e na década de 80, ainda criança, gostava de jogar futebol de salão em Cornélio Procópio, cidade na qual morava. Mas ali, ao lado da quadra, havia uma biblioteca. Então, ele chegava mais cedo para poder ler. Eu lia e ficava muito feliz. Pude perceber que a leitura era algo muito importante e que quanto mais eu lia, mais me apaixonava pela leitura. Conta. O menino da época gostava de poesia e dos romances, mas aos 15 anos se interessou pelos livros de filosofia. Eu não entendia nada, mas achava bonitas as palavras dos filósofos. Isso me influenciou bastante e fui fazer faculdade de filosofia quando me tornei adulto, explica o escritor. Jecupé acredita que ser escritor não é algo que se escolhe. Ele acha que é muito mais uma missão, um dom. E também que alguns nascem para escrever poesia, outros trabalhos mais críticos e outros ainda nascem para escrever para crianças e adolescentes. Quem escreve para criança também gosta de criança. Ao conviver e conversar com elas, as ideias vêm na cabeça da gente. Fica mais fácil construir uma história, ensina. Apesar dessa vertente infanto-juvenil do escritor, ele também escreve para adultos. Atualmente conta com 22 livros publicados, mas o autor comenta que publicar livros não foi uma tarefa fácil. Seu primeiro romance foi escrito na adolescência e depois dessa estreia ele nunca mais deixou de escrever. Eu comecei a pensar em como iria publicá-lo. O tempo foi passando e nada. Os assuntos indígenas não interessavam as editoras naquela época, ainda mais escritos por um, ressalta. 10 anos depois, já com outras narrativas na bagagem, Jecupé resolveu procurar uma editora independente em São Paulo e em 1993, seu primeiro livro de poesia finalmente saiu. Com o tempo, fui publicando outros livros independentes e os vendia na aldeia, para os turistas. Me tornei mais conhecido e hoje tenho contratos com algumas editoras. Afirma o escritor que em breve lança o livro História de Cairu, em parceria com a ativista indígena Jovina Renga, do povo Caigengue, pela editora Persona. Diversas escolas, país afora, adotam os livros que ele escreveu e isso o deixa muito feliz. Fico emocionado ao dar uma palestra e ver que os leitores se apaixonam pelas histórias, que o fruto da minha escrita é reconhecido e valorizado, revela. Ele também afirma que ainda há muito preconceito em relação aos indígenas, mas que as pessoas, depois de escutarem suas palavras, começam a acreditar e a respeitar mais o seu trabalho e as suas origens. Para ele, a biblioteca é um espaço importante para todos os escritores. Onde tem gente interessada, a gente tem que ir. Por isso eu dou palestras há mais de 2 décadas e aos poucos as pessoas vão me conhecendo cada vez um pouquinho mais, conta o autor. O livro As Queixadas e Outros Contos Guaranis surgiu primeiramente só com as queixadas. De repente, me lembrei de alguns parentes que escreviam, mas ainda não tinham publicado. Propus uma antologia de autores guarani e todos aceitaram participar, explica o escritor. Ele juntou as histórias e enviou para a editora FTD, que topou publicar o livro. Foi emocionante para todos nós. O livro ficou muito bem escrito e reúne histórias muito importantes para a nossa aldeia. Ele comemora. A obra é adotada em algumas escolas particulares, mas Jecupé gostaria que essa abrangência fosse ainda maior. Seu sonho é que suas histórias cheguem cada vez mais longe e que sejam publicadas e que façam diferença no mundo. Planos eu não faço. Apenas escrevo e vou guardando contos, poesias e romances sobre a questão indígena. Finaliza Jecupé, esse escritor que ama as palavras bonitas. Nossa, que lindo, gente. Lindo, Eu quero Jecupé. ler Jecupé agora. Obrigado.